Eu sei que o título parece meio estranho, juro que sei. Mas por favor me escutem, porque eu sinto que estou enlouquecendo e preciso que alguém, qualquer um, me diga que não é verdade. Tudo começou há 3 semanas, na aula de História. A gente tinha acabado de ver sobre a Guerra Fria e o professor Santana começou a falar sobre a redemocratização, o que é normal, não é? Errado! Ele mostrou um slide e eu juro que era a foto de um Tiranossauro Rex de terno. Um terno completo de 3 peças com gravata parado num palanque presidencial com brasão da nação e tudo. Pensei, isso deve ser uma piada, algum meme para chamar a atenção. O professor Santana já fez umas coisas esquisitas antes. Mês passado, ele se vestiu de Getúlio Vargas e deu a aula inteira como se fosse o Getúlio. Então, eu fiquei ali esperando para ver qual seria a piada. Mas a piada nunca veio. O professor Santana continuou. O presidente Escamas, ESCAMAS, certifique-se de soletrar certo para a prova. Foi eleito com uma vitória esmagadora em 1974. Seu slogan de campanha, soluções pré-históricas para problemas modernos, ecoou entre os brasileiros cansados do sistema político. Olhei em volta, todo mundo estava anotando. Minha amiga, Juliana, estava marcando o livro didático. Tinha um capítulo inteiro sobre um presidente dinossauro. Me inclinei para ver. Tinha fotos, várias fotos. Presidente Escamas apertando a mão de Ernesto Geisel. Presidente Escamas dando o pontapé inicial de um jogo de futebol. Presidente Escamas fazendo seu discurso de posse, seus bracinhos minúsculos de Tiranossauro Rex mal alcançando o microfone. Professor Santana? Levantei a mão. Que foi, Lucas? Isso daí... A gente tá fazendo um exercício de história alternativa, tipo o Homem do Castelo Alto ou algo assim? A turma inteira se virou para me olhar, como se eu tivesse perguntado algo completamente absurdo. O professor Santana franziu a testa. Não entendo, Lucas. Estamos estudando a história da era Escamas. É o currículo padrão. Mas ele é um dinossauro, um Tiranossauro Rex. E os dinossauros foram extintos há 65 milhões de anos. Silêncio mortal. O silêncio era ensurdecedor. Então alguém riu. Era Thiago do time de futebol. E aí, cara, que papo é esse? Você tá chapado já, é? Não, eu quero dizer, escutem só. Dinossauros e humanos nunca coexistiram. Eles não podiam ser presidente nos anos 70 porque foram extintos há milhares de anos antes de os humanos evoluírem. A testa do professor Santana se aprofundou. Ele tinha aquele olhar preocupado de professor. O olhar que eles te dão antes de ligar para seus pais. Lucas, acho que você pode estar equivocado. Sim, os dinossauros do Mesozoico foram extintos. Mas os dinossauros do Cenozoico, aqueles que sobreviveram ao impacto do asteroide, evoluíram junto com os humanos e alguns até desenvolveram inteligência. A gente aprendeu isso na aula de biologia do 1º ano. Você está bem? Eu não estava bem. Senti como se tivesse acabado de acordar de outra dimensão. Não existiam dinossauros cenozoicos, eu disse, a voz trêmula. O asteroide matou todos eles. Todos! Isso é ciência básica. Juliana me deu uma cutucada no braço. Lucas, sério, você está bem? Quer ir pra enfermaria? Parem de fingir, gente! Como se um dinossauro vivo fosse o presidente. O professor Santana se levantou. Lucas, eu acho que você deveria tomar um ar. Conversaremos depois da aula. Então eu saí e desabei completamente no corredor. Peguei meu celular e pesquisei a aberração online. A internet, com certeza, provaria que eu não estava louco. Digitei Presidente Escamas Dinossauro. Os resultados da busca apareceram. Entrada na Wikipédia. Escamas, de 1920 a 2003.
foi um político brasileiro que serviu como 38º presidente do Brasil, de 1974 a 1982. Como membro do Partido Democrático Escamoso, Escamas foi o primeiro dinossauro terópode a ser eleito presidente. Tinha muitas fotos. Sério, muitas. Algumas em preto e branco, aparentemente tiradas nos anos 50, mostravam um jovem Tiranossauro Rex em um uniforme militar. Também havia fotos coloridas dos anos 70 de sua posse, seu braço fino apoiado numa Bíblia, segurada por um ministro do Supremo Tribunal Federal, que parecia muito paciente. Minhas mãos tremiam enquanto folheava esses materiais. Uma sessão inteira dedicada à Era Escamas. Esta sessão relatava várias conquistas chaves de sua presidência. A Lei da Reconciliação Dinossauro Humano de 1975, a criação do Ministério da Paleontologia e a controversa emenda do 2 dedos ou 2 garras dos direitos iguais. E não sem um escândalo, o Jurassic Park de 1979, o escândalo do parque. Encontrei o vídeo, filmagens reais do presidente Escamas fazendo um discurso. Sua voz soava rouca e ele era um réptil enorme. Suas coletivas de imprensa eram insanas porque os repórteres tinham que usar microfones altos, especialmente feitos para acomodar sua altura. E isso aconteceu várias vezes. Ele acidentalmente os derrubava com a cauda. Havia filmagens dele tentando assinar projetos de lei com uma caneta estendida, especialmente feita, segurada em suas minúsculas garras de Tiranossauro Rex, às vezes levando 3 tentativas para conseguir. De volta à sala de aula, eu não conseguia me concentrar de jeito nenhum. O professor Santana falava sobre o movimento pelos direitos dos Velociraptors e a disputa trabalhista dos Brotossauros em 1976, e também mencionou a nomeação do primeiro estegossauro para o Supremo Tribunal. Depois da aula, ele me fez ficar. Lucas, eu estou preocupado. Seu surto agora há pouco não foi típico de você. Está tudo bem em sua casa? Professor Santana, se me permite a ousadia, nada disso é verdade. Dinossauros estão extintos. Eles não existem mais. Foram extintos há milhares de anos. Ele sentou na beira da mesa. Lucas, eu sei que o 2º ano do ensino médio é estressante, mas inventar histórias absurdas não vai resolver nada. Se você está com problemas nos estudos, posso providenciar aulas particulares. Eu não inventei nada. É o presidente dinossauro que o senhor me ensinou. Isso mesmo, porque realmente houve presidentes dinossauros na história. Na verdade, houve vários, mas Escamas foi, sem dúvida, o mais popular. O presidente Velociraptor assumiu o cargo no final dos anos 90, embora seu mandato tenha sido mais controverso. Cala a boca! Eu gritei. Não finja que isso é normal! O professor Santana se levantou, parecendo genuinamente preocupado. Eu vou ter que ligar para seus pais. Acho que você precisa falar com a psicóloga da escola. Isso foi na segunda-feira. Na quarta, eu já tinha ido à psicóloga 2 vezes. A doutora Costa, de quem eu geralmente gostava, hoje com uma calma irritante, me fez sentar e falar sobre minha negação da existência dos dinossauros. Isso não é negação, eu disse. É um fato. O evento de extinção do Cretáceo-Paleogênio, um impacto de asteroide, camadas de irídio no registro geológico, os dinossauros foram extintos. Ela balançou a cabeça lentamente, escrevendo algo em seu caderno. Quando você começou a ter essas ideias que contradizem a história estabelecida? Elas não contradizem a história! Elas são a história real! Lucas, quero que você considere que pode estar passando por uma forma de episódio dissociativo. Às vezes a pressão nos faz questionar a realidade, e este questionamento parece muito real para nós. Eu queria gritar, mas me contive e perguntei: a senhora pode me dar uma prova de que os dinossauros sobreviveram? Ela virou a tela do computador para mim e abriu. Meu Deus, eu nem sabia por onde começar.
O site da Universidade de São Paulo, USP, tinha uma seção dedicada à evolução dos dinossauros cenozoicos. Tinha artigos científicos, artigos de períodos revisados por pares e fotos de esqueletos de dinossauros em museus. Não os fósseis que eu me lembrava, mas espécimes dos últimos milênios. O site tinha uma linha do tempo completa mostrando como alguns pequenos dinossauros terópodes sobreviveram ao impacto do asteroide e se enterraram, e então, ao longo de milhões de anos de evolução, desenvolveram maior inteligência e pequenos polegares oponíveis totalmente funcionais. Claramente, nós coexistimos com dinossauros por milênios antes que os humanos aparecessem. E o Jurassic Park? Perguntei ansioso. Aquele filme, aquele que tiveram que clonar dinossauros porque eles foram extintos. A doutora Costa pareceu confusa. Você quer dizer aquele documentário sobre as violações de segurança do parque temático? Lucas, isso não é sobre clonagem. É sobre um parque que, para fins de entretenimento, tentou modificar geneticamente alguns dinossauros com deficiência mental para torná-los mais agressivos, o que acabou levando à tragédia de 1993. Não! Esse filme foi lançado em 1993, é ficção científica, é sobre... Esse filme foi lançado em 95, é baseado na investigação do Senado sobre um incidente do parque. Steven Spielberg dirigiu. Se você quiser revê-lo, talvez ainda tenhamos em nossa biblioteca. Senti vontade de vomitar. Quinta-feira, as coisas pioraram. O professor Santana ficou doente, provavelmente porque a negação dos fatos básicos pelos alunos estava colocando muita pressão sobre ele. Tivemos um professor substituto na aula de história. O professor substituto, professor Garcia, continuou a ensinar sobre o presidente Escamas. Hoje vamos ver algumas filmagens do mandato do presidente Escamas, disse ele, empurrando uma televisão antiga num carrinho. Este é um noticiário de 1976. O vídeo começou a reproduzir. A imagem era áspera, antiga, mas absolutamente real. Ou pelo menos tão real quanto o vídeo falso da chegada do homem à lua. Só que este vídeo parecia mais real. Um âncora de telejornal sentava à sua mesa discutindo os índices de aprovação do presidente Escamas. Então, a cena mudou para Escamas numa coletiva de imprensa. O que realmente me chocou foi o quão real o vídeo parecia. Inacreditavelmente real. Seus movimentos eram fluidos e naturais, ao contrário de qualquer animação eletrônica. Os efeitos de iluminação não combinavam com efeitos de computador dos anos 70, porque não haviam efeitos de computador naquela época. Enquanto ele falava, seus braços pequenos agitavam-se desajeitadamente. Sua cauda balançava para frente e para trás, derrubando um vaso de planta. Um agente do serviço secreto o pegou de volta impaciente. O repórter perguntou-lhe sobre a economia, e Escamas respondeu com uma voz profunda e ressoante. O povo brasileiro, seja humano ou largato, merece um tratamento melhor do que a estagnação econômica. Esta foi a política da administração atual, e é por isso que propus um plano Marshall de meia-vida. Levantei-me, tremendo. Isso não é real. Isso é uma montagem. Uma deepfake. Isso não pode ser real. A turma inteira suspirou. Alguém jogou um pedaço de papel amassado em mim. Cala a boca, Lucas. Se senta, vai. Não! Vocês não veem o quão ridículo isso é. Dinossauros não usam ternos. Eles não podem falar. Eles não entendem de economia. Eles são largatos. Largatos mortos. Eles não são largatos, Tiago me corrigiu. Eles são terópodes e dinossauros aviários, relacionados a pássaros. A gente aprendeu isso no primeiro ano. Juliana explodiu em lágrimas. Lucas, você tá me assustando. O professor Garcia desligou a televisão. Lucas, preciso levá-lo à diretoria. Bem, talvez o professor Rodrigues seja a única pessoa normal neste prédio. Alerta. O diretor Rodrigues não era a pessoa normal que eu esperava. O diretor Rodrigues
Era um Velociraptor. Eu já o tinha visto antes, é claro. Estou nessa escola há 3 anos, mas nunca tinha olhado de perto. Ele tem cerca de 1,50 m de altura, coberto de penas e tem aquelas garras curvas características. Quando entrei, ele se levantou de trás de sua mesa, sua cauda o equilibrando firmemente. Lucas, por favor, sente-se. Fiquei sabendo que você tem se comportado um pouco estranhamente. Eu apenas o encarei, a crista em sua cabeça, as garras segurando sua caneta, seus olhos ambar, aqueles olhos predatórios que pareciam rastrear cada movimento meu. O senhor é um dinossauro. Eu sou um Velociraptor. Isso mesmo. E você é um humano. E fico feliz que tenhamos confirmado nossas espécies. Agora, o que você quer dizer com negar a existência de dinossauros? Eu não estou negando. O senhor está bem aqui. Posso vê-lo. Mas isto não é normal. Este mundo não funciona assim. Ele recostou-se em sua cadeira, que tinha um espaço deliberadamente deixado na parte de trás. Lucas, para ser honesto, isso pode parecer mais do que apenas estresse. Sugiro que você procure um médico. Vou ligar para seus pais para virem buscá-lo. 1 hora depois, meus pais chegaram. A viagem para casa foi silenciosa a princípio. Então, minha mãe se virou no banco do passageiro. Lucas, querido, o que há de errado? O diretor Rodrigues disse que você está afirmando que dinossauros não existem. Não que eles não existam agora, mas que não existiram no passado. Eles foram extintos há 65 milhões de anos. Nunca coevoluíram com os humanos e certamente nunca tiveram um presidente. Meu pai apertou o volante com força. Filho, não sei por qual fase você está passando, mas você tem que parar. Você está perturbando a sala de aula e preocupando os professores. Francamente, sua negação dos dinossauros soa como se você estivesse lendo muitas teorias da conspiração online. Isso não é teoria da conspiração. Isso é história real. Impacto de asteroide e extinção em massa. Sim, houve uma extinção em massa, disse minha mãe pacientemente. A maioria dos dinossauros foram extintos, mas a maioria dos dinossauros menores e o Tiranossauro Rex sobreviveram e eles evoluíram. Isso é ciência básica, Lucas. Você aprendeu isso na escola primária. Não. O que eu aprendi foi que todos os dinossauros não aviários foram extintos. Os únicos sobreviventes se tornaram pássaros. Papai estacionou na garagem e desligou o motor. Ele olhou para mim pelo retrovisor e pude perceber que ele estava genuinamente assustado. Acho que você precisa de ajuda. Você realmente precisa de ajuda. Isso não é normal. Eu sou normal. O mundo inteiro que enlouqueceu. Foi aí que eu cometi um erro. Peguei meu celular com a intenção de mostrar a eles a Wikipédia real que eu lembrava. Mas quando abri, o conteúdo era exatamente o mesmo que eu tinha visto antes. Presidente Escamas, democracia dinossauro, lei da reconciliação dinossauro-humana. Tentei mostrar a eles meus livros didáticos antigos, os do ano passado. Mas quando peguei meu livro de história geral na estante, o capítulo 14 era intitulado A Era da Cooperação Dinossauro-Humanos, acompanhado por uma ilustração colorida, um triceratops puxando um arado com um fazendeiro humano o dirigindo. Isto não é meu livro, sussurrei. Alguém os trocou. Minha mãe começou a chorar. Meu bebê! Naquela noite, eles me levaram ao pronto-socorro. A médica que me atendeu foi gentil. Gentil demais. O tipo de gentileza que as pessoas mostram quando acham que você é completamente insano. Lucas, aqui é a doutora Silva. Você pode me dizer como se sente?
Todo mundo pensa que houve um dinossauro presidente na história. Todo mundo age como se dinossauros e humanos sempre tivessem coexistido, mas não é o caso. Eles foram extintos há milhões de anos atrás. Ela assentiu, tomando notas. Quando você notou essa contradição pela primeira vez? Há 3 semanas, segunda-feira, na aula de história. Você usou drogas? Até mesmo maconha? Não! Algum histórico familiar de doença mental ou esquizofrenia? Não, eu não sou louco. Não estou dizendo que você é louco, Lucas, mas você está experimentando uma desconexão da realidade comum. É algo que precisamos levar a sério. Eles me internaram para tratamento psiquiátrico, uma avaliação. Passei uma semana na ala psiquiátrica adolescente do Hospital Santa Clara. Deixe-me contar sobre a pior semana da minha vida. Todo mundo lá era tão legal, tão compreensivo, tão paciente, até comigo, o garoto que acha que dinossauros estão extintos. Eles organizaram uma terapia em grupo e eu tive que sentar com outros adolescentes que tinham problemas reais. E eu tentava explicar. Não, eu não estou delirando. Sim, eu sei que os dinossauros ainda existem, mas eles não deveriam existir. Não deveriam existir dessa forma. Uma garota, Sarah, que estava lá por causa de ansiedade severa, tentou me ajudar, me dizendo que talvez eu tivesse visto alguns filmes ou algo que me fez pensar que eles estavam extintos, como ficção científica. Eu me lembro de aprender isso na escola. Os professores ensinavam, os livros falavam, os museus também. O evento de extinção do Cretáceo-Paleogênio, a cratera de Yucatán, as camadas de irídio. Mas esses são todos eventos de extinção parcial. Por exemplo, sim, a maioria dos dinossauros foram extintos, mas não todos. Dinossauros menores sobreviveram, assim como a idade do gelo não exterminou todos os mamíferos. Isso é diferente. Isso é completamente diferente. Minha terapeuta, Dra. Reeves, abordou de outra forma. Ela queria que eu aceitasse a realidade e não aceitasse o que eu queria que fosse. Às vezes, nossos cérebros criam memórias falsas. Isso acontece muito mais do que você pensa. E você pode estar lembrando de coisas incorretamente ou confundindo eventos fictícios com a história real. Então eu estive assim a minha vida toda. Estive confuso a minha vida toda. Não é sua culpa. O cérebro é muito complexo. Mas a boa notícia é que podemos superar isso juntos. Eles me prescreveram medicação, antipsicóticos, do tipo usado para pessoas que alucinam. Mas eu não estava alucinando. Todo mundo estava. Ou melhor, todos eles estavam coletivamente delirando. Ou talvez eu tivesse tropeçado em outro universo paralelo onde os dinossauros nunca foram extintos, se integraram à sociedade humana e até concorreram à presidência. No 5º dia, eu estava exausto. A medicação fazia minha cabeça girar. Cada conversa, cada tratamento, cada correção gentil da enfermaria corroía minhas crenças. Eu estava errado? Estive errado o tempo todo? A doutora Reeves me mostrou fotos da minha infância. Eu, com 5 anos, estava de pé na exposição de dinossauros contemporâneos no Museu da História Natural, ao lado de um estegossauro vivo. Depois, quando eu tinha 8 anos, num zoológico, alimentando um animal que parecia um pequeno paquicefalossauro. Você se lembra disso? Eu lembrava um pouco. As memórias eram tanto reais quanto irreais, como uma imagem 3D que só aparecia quando você relaxava ao olhar. Eu me lembro daquele zoológico, mas não havia dinossauros, só cabras. Tem certeza mesmo? Olhe pra foto, você parece feliz. Eu realmente parecia feliz, todos sorrisos, alimentando uma criatura que não deveria existir. No 7º dia, eu desabei. Ok, vocês estavam certos. Eu estava errado. Os dinossauros sobreviveram. Eles evoluíram. O presidente Escamas foi real. A doutora Reeves sorriu. Muito bom, Lucas. Isso é um verdadeiro progresso. Como você se sente? Cansado. Isso é normal.
você tem lutado contra a realidade por muito tempo. Você está cansado, mas agora pode descansar. Recebi alta no dia seguinte. Meus pais vieram me buscar. Eles estavam aliviados. Minha mãe me abraçou apertado por 5 minutos inteiros enquanto meu pai assinava os papéis de alta. Estamos orgulhosos de você. Sabíamos que deve ter sido difícil. Com certeza foi. Voltamos para casa de carro e retornei à escola na segunda-feira seguinte. Todo mundo estava anormalmente amigável comigo. Era uma sensação amigável, aparentemente normal na superfície. Mas você sabia que eles estavam todos secretamente observando para ver se você desabaria novamente. O professor Santana me chamou antes da aula. Lucas, é bom vê-lo de volta. Você se sente pronto para continuar seus estudos? Sim, senhor. Muito bom. Esta semana terminaremos a administração da era Escamas e depois passaremos para a era do Fernando Henrique Cardoso. Se precisar de alguma ajuda para acompanhar, é só me avisar. Sentei-me. Juliana me deu um sorriso solidário. Tiago assentiu para mim como se estivesse em bons termos. O professor Santana começou sua palestra. Como já discutimos, as políticas econômicas do presidente Escamas, embora controversas, foram, em última análise, bem-sucedidas. O programa Empregos Jurássicos recolocou milhões de brasileiros, incluindo humanos e dinossauros, de volta ao trabalho após a grande recessão. Peguei minhas anotações, destacando os pontos-chaves no meu livro didático. Olhei para a foto do presidente Escamas em vários eventos estatais. Seu bracinho de Tiranossauro Rex apertando as mãos de dignidades estrangeiras, sua cauda cuidadosamente posicionada para não derrubar móveis antigos no Palácio do Planalto. Eu aceitei tudo. O que mais eu poderia fazer? Isso foi há 2 semanas. Ontem visitei minha avó. Ela mora num condomínio para idosos chamada Vila dos Antigos, a cerca de 1 hora de carro de mim. Estávamos tomando chá na sala dela, quando ela de repente mencionou algo que me deu um arrepio na espinha. Você ouviu? Ela perguntou, mergulhando um biscoito no chá. A família Escamas está pensando em concorrer novamente. Eu congelei. O quê? Bem, não o próprio presidente Escamas, o neto dele, Escamas II. Ele se tornará o primeiro político da 3ª geração da família presidencial. Que emocionante, não é? Vovó? Ah, meu caro, o neto dele é uma figura e tanto no Partido Democrático Escamoso. Dizem que ele vai concorrer à presidência em 2026 ou 2030. São tempos emocionantes, não é? Eu votei no avô dele em 74. Na minha opinião, ele foi o melhor presidente que já tivemos. Ele realmente uniu o país inteiro depois da ditadura. Minhas mãos tremiam. Vovó, posso te fazer uma pergunta? A senhora se lembra da ditadura? Quero dizer, a senhora realmente se lembra como foi a ditadura? Claro, querido. Foram dias terríveis, sabe? Seu avô fazia parte do exército. Ele estava na 23ª Divisão Aerotransportadora com uma unidade de reconhecimento de pteranodontes. Eles eram incrivelmente úteis para reconhecimento aéreo. Seu avô costumava contar histórias sobre seu amigo, o pteranodonte, um adorável Dorfton chamado Messias. Eu larguei minha xícara de chá, senão eu sabia que a espatifaria. Vovó, os dinossauros participaram da ditadura? Sim, alguns tipos de dinossauros sim, principalmente os voadores e alguns pequenos velociraptors. Houve muita controvérsia na época sobre se o envio de dinossauros para a zona de conflito era ético. A Aliança pelos Direitos dos Dinossauros organizou muitos protestos. Eu gostaria de usar o banheiro, vovó. Me tranquei no banheiro, minhas mãos tremendo enquanto eu pegava meu celular. Eu pesquisei ditaduras e os dinossauros. Os resultados da busca eram página após páginas.
Documentos que incluíam seções sobre Operação Largato Trovão. Havia fotografias coloridas borradas dos anos 60 e 70 de soldados e helicópteros com pterossauros voando ao redor deles. Notícias sobre a controvérsia, testemunhos de veteranos de combate ao lado de dinossauros. Havia um artigo inteiro na Wikipédia sobre o pânico vermelho raptor, onde os brasileiros temiam que dinossauros comunistas da China pudessem se infiltrar no Brasil. Olhei para mim mesmo no espelho. Eu estava pálido, tremendo e à beira de um colapso. Mas desta vez eu não queria mais lutar. Eu não queria mais discutir. Eu não queria voltar para o hospital. Então, estou aqui agora, às 2 da manhã, compartilhando minha história. Sinto que vou ter um colapso nervoso. O que eu quero saber é: alguém mais se lembra que os dinossauros foram extintos há mais de 65 milhões de anos?